Comentário de João a partir do capítulo 6, comentário de João Calvino. Mais tarde, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é chamado o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto seus milagres, os quais realizara sobre os que eram enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos, e a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, pois, erguendo seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes homens comam? Ora, ele disse isso para testar, porque ele mesmo sabia o que faria. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não é suficiente para eles, para que cada um deles tome um pouco. Um de seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: Fazei os homens sentar-se. Ora, havia muita relva naquele lugar. Os homens, pois, assentaram-se em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, os distribuiu aos discípulos, e os discípulos aos que estavam assentados, e igualmente os peixes, quanto eles queriam. E depois de haver se fartado, ele disse aos discípulos: Ajuntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles, pois, ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que dobraram aos que comeram. Primeiro, mais tarde, Jesus atravessou. Embora João tivesse o costume de coletar estes atos e ditos de Cristo, os quais os outros 3 evangelistas omitiram, todavia, nesta passagem, contrariando seu costume, ele reitera a história de um milagre que relataram. Ele, porém, age assim com o expresso propósito de passar deles para o sermão de Cristo, o qual foi pronunciado no dia seguinte em Cafarnaum, porque as duas coisas foram conectadas. Portanto, essa narrativa, ainda que os outros 3 evangelistas a tenham também registrado, tem esta peculiaridade, a saber, que ela é dirigida com outro objetivo, como veremos. Os outros evangelistas, Mateus 14:13, Marcos 6:32, Lucas 9:10, afirmam que isso aconteceu pouco depois da morte de João Batista, por cuja circunstância de tempo ressaltaram a causa da partida de Cristo. Pois quando os tiranos, uma vez tenham manchado suas mãos no sangue dos santos, eles se inflamam com mais intensa crueldade, da mesma maneira que a bebida desregrada agrada a sede dos ébrios. Cristo, pois, tensionava obter a fúria de Herodes com sua ausência. Ele usa o termo Mar da Galileia como equivalente a Lago de Genezaré, ao acrescentar que mesmo era chamado Mar de Tiberíades. Ele explica mais plenamente o lugar para o qual Cristo se afastou, porque todo o lago não tinha esse nome, mas somente aquela parte dele que ficava contígua à margem na qual Tiberíades ficava situada. 2. E uma grande multidão o seguia. Também tão grande o profundo ardor em seguir a Cristo surgiu no povo que, tendo visto seu poder nos milagres, foram convencidos de que ele era algum grande profeta e que tinha sido enviado por Deus. Mas o evangelista que omite o que os outros 3 relatam, ou seja, que Cristo empregou uma parte do dia ao ensino e à cura de enfermos, e que quando o sol se punha, seus discípulos solicitavam dele que despedisse as multidões, Mateus 14:13, Marcos 6:34, Lucas 9:11, pois ele considerava como suficiente dar uma substância do relato em poucas palavras, visando a aproveitar a oportunidade para levar-nos às afirmações restantes imediatamente seguintes.
Aqui vemos em primeiro lugar quão ardente era o desejo do povo de ouvir a Cristo, já que todos eles, esquecidos de si mesmos, não se preocupam em passar a noite em lugar desértico. Tão menos justificável é nossa indiferença, ou melhor, nossa indolência, quando estamos longe de preferir a doutrina celestial às torturas da fome, que as mais leves interrupções imediatamente nos desviam da meditação sobre a vida celestial. Muito raramente ocorre de Cristo nos encontrar livres e desemaranhados dos embaraços do mundo. Tão longe cada um de nós está de estar pronto a segui-lo a uma montanha desértica, que dificilmente 1 em 10 consegue suportar recebê-lo quando ele se apresenta em nosso lar, em meio aos confortos. E ainda que essa enfermidade prevaleça quase por todo mundo, todavia é certo que ninguém estará pronto para o reino de Deus, até que, pondo de lado tais comodidades, aprendamos a desejar o alimento da alma com tanta solicitude que nosso ventre não nos seja um obstáculo. Visto, porém, que a carne nos solicita atenção para suas conveniências, devemos igualmente observar que Cristo espontaneamente cuida daqueles que são negligentes para consigo mesmos, para que o sigam, pois ele não espera até que estejam reduzidos à inanição e gritem que estão perecendo de fome e nada têm para comer, senão que lhes providencie alimento antes mesmo que o peçam. Talvez alguém dirá que isto nem sempre sucede, pois frequentemente nos deparamos com pessoas devotas que, ainda que tenham se devotado inteiramente ao reino de Deus, se sentem exaustas e quase desfalecidas de fome. Eis minha resposta: ainda que Cristo tenha prazer em provar nossa fé e paciência dessa maneira, não obstante, do céu ele contempla nossa carência e cuida em aliviá-la até onde nosso bem-estar o requeira. Quando não se concede assistência imediatamente, isso se dá pela melhor das razões, embora tal razão nos esteja oculta. 3. Jesus, pois, subiu ao monte. Cristo inquestionavelmente buscou um lugar de retiro até a festa da Páscoa, e por isso lemos que ele assentou com seus discípulos sobre uma colina. Esse, indubitavelmente, foi o propósito que ele estabeleceu como homem. Porém, o propósito de Deus era diferente, ao qual ele voluntariamente obedeceu. Portanto, embora evitasse a vista dos homens, contudo permite ser guiado pela mão divina, como em um teatro abarrotado, pois havia uma assembleia mais numerosa em uma montanha desértica do que em qualquer cidade populosa, e maior celebridade emana do milagre do que se o mesmo tivesse ocorrido na praça pública de Tiberíades. Portanto, por meio desse exemplo, somos instruídos a formular nossos planos de conformidade com o curso dos acontecimentos, mas de tal maneira que, se o resultado for diferente do esperado, não fiquemos descontentes, por Deus estar acima de nós e regular cada coisa de conformidade com seu beneplácito. Número 5. Ele disse a Filipe. O que lemos aqui como tendo sido dito somente a Filipe, e outros evangelistas nos contam que foi dito a todos. Contudo, não existe inconsistência nos relatos, pois é provável que Filipe falou de acordo com a opinião nutrida por todos, e por isso Cristo fala a ele em particular, justamente como João. Imediatamente depois introduz André, falando onde os demais evangelistas atribuem o discurso igualmente a todos. Percebendo que eles têm qualquer noção sobre que remédio extraordinário usar, ele então desperta suas mentes, que se poderia dizer dormentes, para que pelo menos tivessem seus olhos abertos para contemplar o que lhes será imediatamente exibido. O objetivo de tudo o que é alegado pelos discípulos é para persuadir a Cristo a não deter o povo, e talvez neste aspecto analisassem suas vantagens particulares de que uma parte da inconveniência não viesse a recair sobre eles.
Consequentemente, Cristo desrespeita suas objeções e segue em frente seu propósito. 7. 200 denários, visto que o denário, segundo a computação de Doels, é igual a 4 vezes o valor de um carolos e 2 deniers de tous, e a soma equivale a 35 francos ou em torno disso. Se essa soma for dividida entre 5.000 homens, cada centena deles terá menos de 17 pence sterling. Se agora acrescentarmos 1.000 mulheres e crianças, descobrir-se-á que Felipe destinou a cada pessoa cerca de sexta parte de um penny inglês para comprar um pãozinho. Mas, como geralmente ocorre numa grande multidão, ele provavelmente pensou que houvesse um grande número de pessoas presentes, e como os discípulos eram pobres e mal supridos com o dinheiro, André tencionava alarmar a Cristo com a grandeza da soma, significando que não possuíam riqueza suficiente para alimentar tanta gente. 10. Fazei os homens sentar-se. Que os discípulos não estivessem imediatamente preparados a nutrir a esperança que seu mestre inspirava e não se lembrassem de atribuir a seu poder tudo o que lhe era próprio, era um grau de estupidez digno de vergonha. Porém, não pequeno louvor se deve à sua jovial obediência em agora atender sua ordem, ainda que não conhecessem sua intenção ou que vantagem derivariam do que estavam fazendo. A mesma prontidão em obedecer é manifestada pelo povo, pois enquanto nutrem incerteza quando ao resultado todos assentam, tão logo se pronuncia uma palavra de ordem. E essa é a prova da fé genuína, quando Deus ordena aos homens que andem, por assim dizer, em trevas. Com esse propósito em vista, aprendemos a não ser sábios a nossos próprios olhos, mas em meio à grande confusão ainda esperar por um resultado positivo, quando seguimos a diretriz divina, a qual jamais frustra o povo de Deus. 11. Depois de haver dado graça, Cristo, mediante seu exemplo, mais do que por meio de seu ensino, nos diz que sempre que assentarmos à mesa para a refeição, devemos começar com a oração, pois aquelas coisas que Deus designou para nosso uso, sendo evidências de sua infinita benevolência e amor paternal para conosco, nos convoca a oferecer-lhe louvores e ações de graças, como Paulo nos informa, é um tipo de santificação solene, por meio da qual o uso delas começa a ser puro para nós. 1 Timóteo 4,4. Daí se segue que aqueles que as deglutem sem pensar em Deus são culpados de sacrilégio e de profanar os dons de Deus. E esta instrução é mais digna de atenção porque diariamente vemos uma grande parte do mundo alimentando-se como bestas selvagens. Quando Cristo determinou que o pão dado aos discípulos se multiplicasse em suas mãos, instruiu-nos que Deus abençoa nosso labor quando somos serviçais uns aos outros. Sumariemos agora o significado de todo milagre. Ele tem isto em comum com os demais milagres, que Cristo exibiu nele seu divino poder em união com a benevolência. É-nos também uma confirmação daquela afirmação por meio da qual ele nos exorta a buscar o reino de Deus, prometendo que todas as coisas nos serão acrescentadas, Mateus 6,33, pois se ele cuida dos que foram conduzidos a ele, movido por um súbito impulso, como ele nos abandonará se o buscarmos com um propósito inabalável e convicto? Aliás, é verdade que às vezes ele permitirá que seu próprio povo, como já dissemos, sofra fome, porém jamais os privará de seu auxílio. E enquanto isso ele tem boas razões para não nos assistir até que a situação chegue a um extremo. Além disso, Cristo claramente mostrou que não só outorga ao mundo vida espiritual, mas que seu Pai lhe ordenou também a nutrir o corpo, pois confia-se em as suas mãos a abundância de todas as bênçãos, para que, como um canal, ele possa nolas comunicar, ainda que eu fale incorretamente, chamando um canal porquanto ele é, antes de tudo, a fonte viva que emana do Pai Eterno. Consequentemente, Paulo ora para que todas as bênçãos nos emanem em comum de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:3,
E em outra passagem ele mostra que em todas as coisas devemos dar graças a Deus o Pai, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5:20, e este ofício não só pertence à sua eterna deidade, mas inclusive em sua natureza humana, e é onde ele assumiu em si nossa carne, o Pai o designou para ser o despenseiro, para que por sua mão pudesse nos alimentar. Ora, ainda que a cada dia nenhum milagre vemos diante de nossos olhos, todavia não menos sobejamente Deus exibe seu poder em nos alimentar. E de fato não lemos que quando queria dar uma ceia a seu povo, ele usava algum novo meio. Por isso seria uma oração inconsiderada se alguém pedisse que lhe fossem dadas comida e bebida através de um método inusitado. Repetindo, Cristo não providenciou ricas iguarias para seu povo, mas aqueles que presenciaram seu espantoso poder exibido naquela ceia foram impelidos a descansar satisfeitos com o pão de cevada e peixe sem molho. E embora ele não continue a satisfazer 5.000 homens com 5 pães, não obstante ele não cessa de alimentar o mundo inteiro de uma maneira prodigiosa. E sem dúvida soa-nos como um paradoxo que o homem viva não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômios 8:3. Pois estamos tão fortemente jungidos aos meios externos que nada é mais difícil, acho que era fundidos ali, tá? Jungidos, né? Fundido aos meios externos, que nada é mais difícil do que depender da providência de Deus. Daí suceder de tremermos tanto assim que percebemos não termos pão nas mãos. E se considerarmos corretamente cada coisa, nos veremos compelidos a discernir a bênção de Deus em todas as criaturas que são utilizadas como nosso sustento corporal. Mas o uso e a frequência nos levam a subestimar os milagres da natureza. E, no entanto, neste aspecto, não é tanto nossa estupidez como nossa malignidade que nos cria obstáculos, pois onde se acharia o homem que não prefira divagar em sua mente e a percorrer céu e terra centenas de vezes antes de buscar o Deus que se apresenta diante de seus olhos? 13. E encheram 12 cestos. 13. E encheram 12 cestos. Quando 4.000 homens foram alimentados com 7 pães, Mateus relata que o número de cestos cheios com pedaços era exatamente o mesmo número de pães, Mateus 15:37. Portanto, visto que a quantidade menor é suficiente para um número maior de homens, e visto que a quantidade que sobrou foi duplicada, daí notamos mais claramente o valor real daquela bênção divina, contra cuja visão deliberadamente fechamos nossos olhos. Devemos observar igualmente de passagem que, embora Cristo lhes ordene a encher os cestos para realçar o milagre, contudo igualmente exorta a seus discípulos a frugalidade ao dizer: ajuntai os pedaços que sobraram para que nada se perca, pois o enriquecimento da abundância divina não deve ser estimado ao fausto. Portanto, aqueles que possuem abundância se lembrem de que um dia terão que prestar contas de sua imoderada riqueza, caso não apliquem criteriosa e fielmente sua superfluidade para propósitos que sejam benéficos e dos quais se agrada e aprova. 6:14-21. Aqueles homens, pois, ao verem o milagre que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que está para vir ao mundo. E quando Jesus soube que estavam para vir e tomá-lo à força para fazê-lo rei, novamente se afastou sozinho para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, tendo entrado no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. E Jesus ainda não tinha chegado até eles. E o mar subiu, movido por grande vento que soprava. Quando, pois, vinham navegando uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando por sobre o mar. Quando ele se aproximou do barco, ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Portanto, eles de bom grado o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou ao lugar para onde estavam indo. 14. Aqueles homens, pois, tudo indica que o milagre foi acompanhado de alguma vantagem, a saber, eles
reconhecem o autor dele como sendo o Messias, pois Cristo não tinha outro objetivo em vista. Imediatamente, porém, aplicam a um propósito diferente e impróprio o conhecimento de que obtiveram a respeito de Cristo. E é um erro extremamente comum entre os homens corromper e perverter a verdade divina pelo uso da falsidade deles, tão logo ele lhes revelou, e ainda quando parecem ter tido acesso à verdade certa, imediatamente se desviam dela. 15. Para fazê-lo rei. Quando aqueles homens tentaram dar a Cristo o título e a honra de rei, havia alguma base para o que fizeram, mas erraram clamorosamente em assumir para si a liberdade de fazer um rei, pois a Escritura atribui isto como uma peculiaridade exclusiva de Deus, quando diz: Eu designei meu rei em meu santo monte Sião. Salmos 2,6. Além disso, que sorte de reino inventaram para ele? Um reino terreno, o qual é totalmente inconsistente com a pessoa dele, Cristo. Com isso, aprendamos quão arriscado é, nas coisas de Deus, negligenciar sua palavra, inventar algo de nosso próprio arbítrio, pois nada há que a tola sutileza de nosso entendimento não corrompa. E de que vale o pretexto dizê-lo quando, por meio de nosso culto desordenado, oferecemos um insulto maior a Deus do que se uma pessoa expressa e deliberadamente pratica uma violência à sua glória? Sabemos quão furiosos foram os esforços dos adversários para extinguir a glória de Cristo. Tal violência, é verdade, atingiu seu ponto extremo quando ele foi crucificado. Por meio de sua crucificação, porém, ele granjeou salvação para o mundo, e Cristo mesmo alcançou um esplêndido triunfo sobre a morte e Satanás. Como ele permite ser feito rei agora, seu reino espiritual ficaria arruinado, o evangelho seria esmagado com infâmia eterna e a esperança da salvação teria sido completamente destruída. Os sistemas de culto regulados segundo nossa própria fantasia e as honras temerariamente inventadas pelos homens não desfrutam de outra vantagem senão esta, que usurpam de Deus sua verdadeira honra e a nada mais o expõem senão ao opróbrio e o tomaram à força. É preciso observar igualmente a frase tomar à força, quiseram tomar Cristo à força, diz o evangelista. Isso é com impetuosa violência quiseram fazê-lo rei, ainda que contra sua vontade. Portanto, se quisermos que ele aprove a honra que lhe conferimos, temos de levar sempre em conta o que ele requer de nós. E quem se aventura a oferecer a Deus honras de invenção humana se faz culpado de usar alguma sorte de força e violência contra ele, porque obediência é o fundamento do culto genuíno. Aprendamos também disto com que reverência devemos aderir à pura e simples palavra de Deus, pois tão logo nos desviamos um mínimo grau, a verdade é contaminada por nosso fermento, de modo que ela perde sua essência. Eles haviam aprendido da palavra de Deus que aquele que fora prometido como o Redentor seria rei. Porém, de sua própria cabeça, inventaram um reino terreno e lhe designaram um reino contrário à palavra de Deus. E assim, sempre que misturamos nossas próprias opiniões com a palavra de Deus, a fé se degenera em conjecturas frívolas. Portanto, que os crentes cultivem um hábito modesto para que Satanás não lhes inspire um ardor de inconsiderado e leviando zelo, de modo que, semelhante aos gigantes, se precipitem violentamente contra Deus, o qual jamais será adorado corretamente, senão quando o recebemos como ele nos apresenta. É espantoso que 5.000 homens se tenham deixado dominar por tão ousada presunção que não hesitaram, tentando fazer um novo rei, provocar contra si mesmo o exército de Pilatos e o vasto poder do Império Romano. É indubitável que jamais teriam ido tão longe se não tivessem confiado nas predições dos profetas, esperando que Deus estaria do seu lado e, consequentemente, que venceriam. Mas ainda estavam errados em inventar um reino do qual os profetas jamais haviam falado. Então, tão longe de ter a mão divina favorável a ajudar seu empreendimento, que, ao contrário, Cristo os desvencilha.
Essa era também a razão por que pessoas desventuradas sob o poderio papal vagueavam em tão densas trevas, enquanto Deus estava, por assim dizer, ausente, porque tiveram a ousadia de poluir todo o seu culto com suas nessas invenções. 16. Seus discípulos desceram. Cristo indubitavelmente pretendia ocultar-se até que a multidão se dispersasse. Sabemos quão difícil é aplacar um tumulto popular. Ora, se tivessem publicamente tentado fazer o que pretendiam, não teria sido fácil posteriormente remover a mancha que uma vez lhe aderira. Entre mentes, ele passou todo esse tempo em oração, como relatam os demais evangelistas, Mateus 14, 23, Marcos 6, 46. Provavelmente Deus, o Pai, poderia reprimir essa loucura do povo. Quando a sua travessia do lago, de uma maneira miraculosa, a sua intenção era o proveito de seus discípulos em confirmar uma vez mais sua fé. A vantagem se estendia ainda mais, pois no dia seguinte todo o povo facilmente veria que ele não fora trazido até ali por um barco ou navio, mas que viera por seu próprio poder, pois bloquearam a praia de onde havia saído e dificilmente teriam se afastado dela se não tivessem visto os discípulos cruzarem um lugar diferente. 17. Já estava escuro. João passa por alto muitas circunstâncias que os outros evangelistas introduzem, tais como aquela de várias horas de luta com o vento contrário, pois é provável que a tempestade surgisse imediatamente após a chegada da noite. Eles nos contam que Cristo não apareceu a seus discípulos antes da quarta vigília da noite, Mateus 14, 28 e Marcos 6, 48. Os que conjecturam que eles estavam ainda no meio do lago quando Cristo lhes apareceu, porque João diz que tinham então avançado cerca de 25 ou 30 estádios, são levados a um equívoco por suporem que tinham navegado a praia mais afastada ou oposta, pois Lucas nos informa que Betsaida, cidade próxima do lugar onde se deu o milagre, Lucas 9:10, e Cafarnaum, onde o navio chegou, 10:5, 16, estavam situadas na mesma costa. Plínio, em seu quinto livro, declara que este lago tinha 6 milhas de largura e 16 de comprimento. Joséfo, no terceiro livro das guerras dos judeus, lhe dá 100 estádios de comprimento e 40 de largura. Como 8 estádios perfazem uma milha, podemos facilmente inferir quão pouco uma descrição difere da outra. No que se diz respeito à presente navegação, minha opinião é que não navegaram um espaço tão grande diretamente, mas até onde puderam passar pela tempestade. Seja como for, os evangelistas tensionavam mostrar que quando Cristo chegou até eles, enfrentavam um perigo máximo. É possível que alguém estranhe que os discípulos se vissem atormentados dessa forma, enquanto outros, de modo alguns, se sentiriam perturbados em tal viagem marítima. Mas é assim que o Senhor frequentemente faz seu povo envolver-se em perigos alarmantes, para que venham a reconhecê-lo mais nítida e familiarmente em seu livramento. 19. Ficaram aterrorizados. Os outros evangelistas explicam a causa de tal medo como sendo criam estar experimentando uma visão fantasmagórica, Mateus 14, 26 e Marcos 6, 49. Ora, é impossível não sentir consternação e medo quando uma aparição se apresenta ante nossos olhos, pois concluímos o que a mesma é uma impostura de Satanás ou algum mau presságio que Deus nos envia. Além disso, aqui João põe diante de nós como um espelho
Que gênero de conhecimento de Cristo podemos obter sem a palavra e que vantagem conhecemos de tal conhecimento? Pois, se ele apresenta uma demonstração singular de sua deidade, imediatamente nos vemos no universo de nossas imaginações, e cada um de nós forma um ídolo para si em vez de Cristo mesmo. Depois de haver assim vagueado em nosso entendimento, isso é imediatamente seguido de tremor e confuso terror do coração. Mas quando ele começa a falar, então granjeamos de sua voz conhecimento claro e sólido, e então alegria e deleitosa paz dominam nossas mentes. Porque há grande peso nestas palavras. 20. Sou eu, não tenhais medo. Delas aprendemos que é tão somente na presença de Jesus que desfrutamos de abundante base de confiança, de calma e de sossego. Mas isso pertence exclusivamente aos discípulos de Cristo, pois posteriormente veremos que os ímpios se viram abalados pelas mesmas palavras. Sou eu. João 18,6. A razão da distinção consiste em que ele é enviado como juiz aos réprobos e incrédulos para a sua destruição, e portanto não podem suportar sua presença sem se sentir imediatamente esmagados. Os crentes, porém, sabendo que ele lhes foi dado para fazer propiciação, tão logo ouvem seu nome, o qual lhes é um seguro penhor, tanto do amor de Deus quanto de sua salvação, tomam alento como se fossem ressuscitados da morte para a vida. Olham serenamente para o céu claro, habitam tranquilamente na terra e vitoriosamente e calmamente o tomam por seu escudo contra todos os perigos. Tampouco simplesmente os conforta e encoraja sua palavra, mas realmente remove também a causa do terror, amainando a tempestade. 6:22-25. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar vendo que não havia outro barco senão somente aquele em que entraram seus discípulos, e que Jesus não entrara no barco com seus discípulos, mas que seus discípulos tinham partido sozinhos, contudo outros barcos tinham vindo de Tiberíades, próximo ao lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, também entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E, o havendo encontrado no lado oposto do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? 22. No dia seguinte. Aqui o evangelista relata circunstâncias à luz das quais a multidão podia concluir que Cristo tinha atravessado pelo poder divino. Não havia ali senão um barco, viram-no partir sem Cristo. No dia seguinte, navios chegaram de outros lugares, por meio dos quais são conduzidos a Cafarnaum e ali encontram Cristo. Deduz-se que ele só poderia ter atravessado de uma maneira miraculosa a uma intrincada e aparente confusão. Anacolouton nas palavras, não obstante o significado delas é bastante claro, pois no versículo 22 João diz que havia ali apenas um barco e que todos os viram deixar a praia e aquele local e que ele não tinha Cristo como passageiro. E no versículo 23 ele acrescenta que os barcos vieram de Tiberíades, através dos quais a multidão atravessou, a qual permaneceu na praia bloqueando, por assim dizer, a saída para que Cristo não pudesse escapar. 23. Próximo ao lugar onde comeram o pão, o significado das palavras é dúbio, pois deveriam ser explicadas, ou que Tiberíades ficava próximo ao lugar onde Cristo os alimentara com os 5 pães, ou que os barcos chegaram à praia e que ficava próxima e abaixo daquele lugar. A prova mais favoravelmente a última explicação, pois Betsaida, de cuja proximidade Lucas declara o milagre, foi realizado, e meio caminho entre Tiberíades e Cafarnaum. Consequentemente,
Quando os barcos chegaram àquele lugar que ficava mais acima do lago, navegaram até a praia, onde a multidão estava esperando, e não pôde haver dúvida de que chegaram à terra com um propósito: conduzir passageiros, havendo o Senhor dado graças. Quando João menciona de novo que Cristo deu graças, não é uma reiteração supérflua, pois sua intenção é dizer que Cristo conseguiu, por meio da oração, que os poucos pães fossem suficientes para alimentar tantas pessoas, e visto que somos indiferentes e indolentes em orar, ele nos transmite a mesma coisa segunda vez. 25. Do outro lado do mar, já dissemos que Cafarnaum não estava situada na margem oposta, pois Tiberíades está situada naquela parte do lago onde há mais amplitude. Betsaida vem em seguida e Cafarnaum fica próxima à parte mais baixa, não longe de onde o rio Jordão flui do lago. Ora, quando João a situa no outro lado do próprio lago, não devemos entendê-lo como se sua posição fosse diretamente no lado oposto, mas porque na extremidade mais baixa o lago fez uma grande curva, e por causa da baía que se interpõe, era impossível ir por terra sem uma viagem muito circundante. O evangelista, pois, diz do outro lado do mar, para adotar o modo de expressão usado pelo povo comum, porque o único modo direto e ordinário de atravessar era por barco. 6, 26, 29. Jesus lhes respondeu e disse: em verdade vos digo, vós me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai pelo alimento não aquele que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para efetuar as obras de Deus? Jesus respondeu e lhes disse: esta é a obra de Deus, que creais naquele a quem ele enviou. 26. Jesus lhes respondeu: Cristo não responde à pergunta que lhe foi dirigida, a qual teria sido oportuna para mostrar-lhe seu poder em ter chegado ali de forma miraculosa. Mas ao contrário, ele os censura por se deixarem impelir sem consideração, pois não estavam familiarizados com a razão verdadeira e própria do que ele fez, porque buscavam em Cristo algo mais além de Cristo mesmo. O erro de que se queixa neles é que buscam a Cristo por causa do estômago e não dos milagres. E, no entanto, não se pode negar que visualizavam o milagre. Não só isso, o evangelista já nos relatou que ficaram excitados pelos milagres que acompanhavam a Cristo, mas visto que buscavam dos milagres com um propósito egoístico, ele com razão o censura por se preocuparem mais com o estômago do que com os milagres. Ele quer dizer que não extraíam vantagem das obras de Deus como deveriam ter feito, pois a verdadeira forma de tirar proveito deles seria reconhecendo Cristo como o Messias, de tal maneira que se rendessem à sua instrução e governo e, sob sua diretriz, aspirar ao reino celestial de Deus. Ao contrário, nada esperam mais dele do que uma vida feliz e tranquila neste mundo. Isso é usurpar Cristo de seu poder primordial, pois a razão por que ele foi dado pelo Pai e se revelou aos homens é para que os possa formar de novo segundo a imagem de Deus, dando-lhe seu Santo Espírito, e para que os pudesse conduzir à vida eterna, revestindo-os com sua justiça. É de grande importância, pois, que mantenhamos nossos olhos nos milagres de Cristo, pois aquele que não aspira ao reino de Deus, porém repousa satisfeito com as conveniências da presente vida, ou outra coisa não busca senão encher seu ventre. De igual modo, há muitas pessoas na atualidade que de bom grado abraçariam o Evangelho se ele fosse destituído do amargor da cruz, e se ele nada mais contivesse senão os prazeres carnais. Sim, vemos muitos que fariam a profissão da fé cristã se pudessem viver com mais garbo e com menos restrição.
alguns pela expectativa de lucro, outros pelo amor e ainda outros por causa daqueles a quem desejam agradar, professam ser discípulos de Cristo. Para se buscar a Cristo, pois o ponto principal é este: desprezar o mundo e buscar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6,33. Além disso, como os homens muito geralmente impõem a si mesmos e se persuadem de que estão buscando a Cristo da mesma maneira, enquanto aviltam todo o seu poder, por esta razão, Cristo, em sua maneira usual, duplica a expressão em verdade, como se por meio de um juramento ele quisesse trazer à luz o vício que se move por detrás de nossa hipocrisia.